Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui com todos. E nas orações fomos lavados e encorajados. E também muito rico esse momento que todos podem se colocar diante do Senhor naquilo que queremos junto com a igreja, né? A intercessão da igreja a favor das nossas necessidades, nossas súplicas, que o Senhor possa ouvir o clamor de todos nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. João 14, 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Maravilhoso, irmãos. Eu vou ler novamente, de tão precioso que é. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Convém-vos que eu vá. Vamos agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 16. E vamos atentar bem, irmãos, a leitura desse trecho, um trecho mais longo. E aqui nós temos o relato pelo evangelista Marcos da experiência dos primeiros que foram ao túmulo e constataram que ele havia ressuscitado. Mas eu quero que dê um destaque aqui nessa leitura e peço que vocês acompanhem. Qual a reação, qual o sentimento daqueles que estavam vivendo aquele momento? Esse é o meu encargo nesta noite. Então, Marcos capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui,
vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Veja, versículo 4, 5. Surpreendidas e atemorizadas. Versículo 8. Possuídas de temor e de assombro. De medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então, de um lado, nós estamos vendo o fato glorioso e maravilhoso da ressurreição. Mas do nosso lado humano, qual a nossa reação? Nessa noite, esse é o meu encargo. Que nós possamos conhecer, irmãos, as provisões da vida e do poder da ressurreição. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, e estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Finalmente vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Nós estávamos nessa tarde lanchando antes de vir para cá, e nós estávamos falando sobre a experiência do que é o novo nascimento, do que é ser habitado pelo Espírito Santo, ter Cristo como nossa vida, fazendo sua morada em nós. E do outro lado, irmãos, a condição de muitos e muitos que acreditam que há um Deus. Há outros que não acreditam em Deus, são chamados ateus. Mas tem os que acreditam em Deus, são os teístas, acreditam em Deus. Mas nessa noite, irmãos, eu espero que o que nós vamos tocar nessa noite através da palavra do Senhor possa ter em nós uma reação não somente dos que acreditam que há um Deus, mas daqueles que provam o poder e a realidade desta vida de Deus em nós. E especialmente nesta noite o que eu quero compartilhar é provar, irmãos, a rica provisão do poder da ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Grave essa palavra, provisão. Amém.
Provisão, irmãos, é aquilo que nos supre nas nossas necessidades. E esta vida de ressurreição, ela não é somente para nós olharmos para o passado, 2000 anos atrás, e olharmos para um fato histórico. A vida de ressurreição, irmãos, é um poder para nós experimentarmos. Certa vez no passado, um irmão ele falou que a vida de ressurreição é um outro universo no qual nós entramos. Nós estamos, irmãos, vivendo aqui sobre a terra, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas dúvidas, na nossa incredulidade, na dureza dos nossos corações, atemorizados, com medo. Mas quando este Cristo ressurreto aparece, irmãos, ele remove todas as dúvidas. Ele remove todos os temores. Ele remove toda a incredulidade dos nossos corações. Então que nessa noite, irmãos, ao andarmos pela palavra do Senhor, que o Senhor possa nos fazer ver que Ele quer que nós entremos na realidade da provisão desta vida de ressurreição. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, nessa noite, Senhor, ao tocarmos na Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos abrir e nos conduzir a toda a verdade. Senhor, nós não queremos Te conhecer, Senhor, apenas superficialmente de ouvir falar. Senhor, enquanto os nossos corações ainda estão cheios de dúvidas, de temores, de medos, Senhor, aterrorizados, amedrontados, Senhor, nós queremos provar da realidade desta vida de ressurreição. Por isso pedimos que pelo Teu Santo Espírito, Tu nos fales aos corações nessa noite. Tem misericórdia de mim, Senhor, usa a minha boca, Senhor, fala aquilo que está no Teu coração, para nossa edificação e encorajamento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o desejo do apóstolo Paulo, nesse capítulo 3 de Filipenses, ele tem um anelo no coração. Na descrição anterior, a partir do versículo 4, do capítulo 3 de Filipenses, ele descreve quem ele era antes do seu encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Um fariseu de fariseu, um hebreu da tribo de Benjamim, um que se destacava, além de todos os seus contemporâneos, era um zeloso da lei, criado aos pés de Gamaliel. Mas, meus irmãos e irmãs, depois que ele teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, quando o Senhor lhe apareceu, ele considerou tudo isso, irmãos, como nada, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele mesmo diz que por amor do qual eu deixei todas as coisas e as considero como lixo, como nada, como refúgio, para poder ganhar Cristo. Mas ainda, depois de descrever tudo isso, ele então no versículo 10, ele ainda prossegue mais. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, irmãos, no nosso conhecimento de Cristo, através da sua palavra, daquilo que Ele se revela para nós, de quem Ele é, o Senhor também quer que nós avancemos na nossa experiência com Ele, conhecendo a Ele e o poder da sua ressurreição. O que significa isso, irmãos? Esses versículos que nosso irmão Adriano leu sobre esse centurião que pediu que o Senhor curasse o seu servo. O Senhor então se admirou daquela fé. Sabe, irmãos, o Senhor Ele quer que nós o experimentemos de uma maneira cada vez mais profunda, para que nós possamos conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição.
Irmãos, esse poder da ressurreição nos leva a provar de realidades espirituais no meio de circunstâncias, de nossas fraquezas, de nossas limitações, de nossas dúvidas, de nossos medos. Nós estou falando aqui para irmãos e irmãs em Cristo. E que nós passamos por situações da nossa vida humana de medo, de dúvidas, de incredulidade, de temores, não é? Mas nesta hora é que o Senhor quer que nós provemos, conheçamos a Ele e o poder da sua ressurreição. Em Efésios capítulo 1, por favor, abram comigo. Efésios capítulo 1. Paulo está orando aqui pelos irmãos em Éfeso, no versículo 19. Ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está orando pelos irmãos para que seja concedido a eles espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento dele. Para que sejam iluminados os olhos do coração deles, para saberem qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Atenção aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo o quê? A eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Os irmãos percebem? O apóstolo Paulo aqui está orando para que os irmãos pudessem saber o que nos foi dado em Cristo. Essa eficácia da força do seu poder que foi exercido em Cristo, fazendo ressuscitar dentre os mortos. Que poder é esse, irmãos? Esse é o poder da vida de ressurreição. E isto é o que Paulo, em Filipenses 3,10, ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por circunstâncias em nossas vidas, irmãos, de lutas, fraquezas, abatimento, desânimo, perguntas. Não é verdade? Eu não vou pedir para levantar as mãos. Todos nós passamos por isso. E o Senhor sabe disso. Mas este poder e a provisão desta vida de ressurreição é exatamente, irmãos, para suprir nós que somos nascidos de Deus com a realidade desta vida que vence as fraquezas. A vida de ressurreição. Eu falo isso, irmãos, eu estou falando para mim mesmo. Quantos momentos das nossas vidas, irmãos, passamos por tantas circunstâncias que nos abatemos, mas é exatamente nesta hora que o Senhor quer que nós o conheçamos e o poder da ressurreição. Tem um trecho muito conhecido nosso em 2 Coríntios capítulo 1, que eu quero ir lá. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 8 diz assim: não queremos, porque não queremos, irmãos, que ignoreis
a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1, versículo 8. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A situação que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, pelas quais ele e os seus companheiros passaram, os levou a tal condição, irmãos, que os fez desesperar da própria vida. O que é isso? Essa é a nossa fraqueza humana. Esse é o limite de tolerância que nós chegamos. Mas para que o Senhor leva a nós, seus filhos, a situações extremas como esta? Senhor, tu te esqueceste de mim, Senhor? Como os discípulos do barco, Senhor, não te importas que pereçamos? O Senhor nos leva a tais experiências e situações em nossas vidas, para que nós não confiemos mais em nós mesmos. Mas em quem? No Deus que ressuscita os mortos. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Irmãos e irmãs, nós falamos, principalmente nesses últimos anos, em que o Senhor nos tem feito passar por novas experiências na nossa jornada cristã, em que simplesmente conhecer de ouvir falar não é suficiente. O Senhor quer nos levar, irmãos e irmãs, a mais profundidade na realidade das coisas espirituais, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. E este poder da ressurreição que Paulo descreve aqui em 2 Coríntios 1, no versículo 10, ele continua mostrando que ele nos livrou. Com este poder da vida de ressurreição, ele nos livrou, irmãos, da nossa condição, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. Que vida? Esta vida de ressurreição. Esta vida que venceu a morte. A vida de Deus agora nos foi dada. Nos livrou. Mas não somente nos livrou, mas essa vida também nos livrará de tão grande morte. Futuro. Ela nos livrará da morte eterna, do lago de fogo. Esta vida de ressurreição. Mas não somente no passado, meus irmãos e irmãs, nos livrou. Não somente no futuro nos livrará. Mas o que o final do versículo fala? Em quem também temos esperado, que ainda continuará livrar-nos. Dia a dia, meus irmãos e irmãs, nessa situação aqui que Paulo está falando, que chegou a desesperar da própria vida, ele provou deste poder da ressurreição, que continua nos livrando. Irmãos, eu não estou falando aqui somente de morte física. Puxa, quase o caminhão bateu e me matou, mas eu fui livrado. Eu estou falando, irmãos, dia a dia, da luta interior das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, dos nossos temores, da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração. O Senhor continuará a livrar-nos dia a dia, para que nós possamos conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, minha irmã? É interessante, que o que nós lemos aqui em
Marcos, capítulo 16, começa esse capítulo com as mulheres. A gente estava falando sobre isso, né, na reunião de oração quarta-feira, e agradecendo o Senhor pelas irmãs. Amém, irmãs? Maravilhoso ter as irmãs. As irmãs se derramam de amor pelo Senhor. Essas mulheres compraram aromas e de madrugada foram ao sepulcro, porque queriam ainda derramar mais o seu amor pelo Senhor. Ele estava morto, mas nós o amamos. Mas chegando lá, o que elas viram? A pedra já havia. E elas vinham no caminho preocupadas. Quem vai remover a pedra? Não é? Mas chegando lá, irmãos, a pedra já estava removida. E o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas aí em seguida, irmãos, o Senhor aparece. A primeira aparição do Cristo ressurreto foi para quem? Foi para uma irmã. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Mas nessa introdução, irmãos, eu quero passar o meu sentimento nesta palavra de hoje à noite. Não tem nenhuma mensagem especial aqui, mas eu quero passar um sentimento de encorajamento para nós. Nós compartilhamos com os irmãos, recentemente terminamos de estudar o Evangelho de Marcos. E foi nesses 10 anos que nós estamos de caminhada, foi a primeira vez que nós estudamos o Evangelho juntos. E nós fomos muito impressionados, irmãos, de contemplar a pessoa e obra de Cristo através da leitura de um Evangelho. Então, cada aspecto do Evangelho que nós fomos meditar e considerar, nós pedimos: Senhor, nós queremos reconsiderar tudo. Mesmo que nós tenhamos já aprendido muitas coisas no passado, mas agora, Senhor, nós queremos luz, que o Senhor aumente o significado dessas realidades espirituais, de quem Tu és e da Tua obra, para que nós possamos Te contemplar ainda mais. Eu quero encorajar cada um aqui nessa etapa da sua caminhada com o Senhor. Não se contente com o que você já aprendeu. O Senhor quer lhe dar mais experiência. Ele quer te levar a conhecê-lo mais e mais. Isso era o que o apóstolo Paulo fazia na sua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, ele não está falando isso só do judaísmo. Até mesmo as nossas experiências, nós não podemos ficar presos ao passado. Nós precisamos prosseguir para conhecer mais essa sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém, meus irmãos? Não podemos nos contentar. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, leva-me a Te conhecer mais. Quebra, Senhor, minhas barreiras. Quebra os meus conceitos. Eu não quero estar preso às minhas dúvidas, à minha incredulidade, aos meus temores, às minhas barreiras. Senhor, leva-me a Te conhecer mais. Amém? Então, nesse aspecto, irmãos, da ressurreição, nós podemos estudar a ressurreição apenas como um fato histórico. Cristo ressuscitou. Mas a realidade do poder da ressurreição, irmãos, é algo que o Senhor quer que nós experimentemos diariamente na nossa caminhada com Ele. O poder da vida de ressurreição. Para quê, irmãos? Para que não confiemos em nós mesmos. Nossa força, nossa capacidade tem um limite. E o Senhor, muitas vezes, irmãos e irmãs, Ele nos leva e Ele estica a corda até o ponto de que nós dizemos: Senhor, eu não suporto. E o Senhor diz: agora você vai provar da vida de ressurreição, do poder que vence a morte. Aí depois que você passa por essas situações e circunstâncias,
Aí você olha para trás e diz: como foi que eu suportei isso? Foi a vida de ressurreição que te livrou e continuará a livrar. Amém, meus irmãos? Amém. O irmão Paulo falou que não tem janela para ninguém cair, então eu posso seguir, né, irmão? Só apenas recapitulando um pouco. O que está registrado no Novo Testamento é que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu 10 vezes, registrado na palavra. Provavelmente ele teve outras aparições, mas não está registrado. Então, nós meditamos e consideramos as 10 aparições do Cristo ressurreto nos 40 dias que ele permaneceu após a ressurreição, antes da sua ascensão em Betânia. Foram 40 dias. Quantos dias foram? Quantas aparições? 10 aparições. Depois eu vou perguntar quais são as 10. Tá bom? Então. Também é chato. Hã? Eu faço. Ah, é? É porque o jovem tem uma memória muito boa. Eu gosto de que a memória do jovem esteja aguçada. Não é verdade, professor? Irmãos, destas 10 aparições, isso tem muito significado. O Cristo ressurreto, das 10 aparições, 8 delas têm um caráter restaurador do pastoreio da nossa condição de dúvida, de medo, de incredulidade, de desânimo, de abatimento, de questionamentos. O Senhor, como o sumo pastor das ovelhas, este Cristo ressurreto, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, das 10 aparições, 8 foram para restaurar os discípulos da condição de dúvidas, medos, temores, incredulidade. 2 destas 10 aparições, elas têm um caráter de comissionamento para nós como discípulos de Jesus Cristo e sua igreja. Então, das 10 aparições, somente 2 têm um caráter de comissão, para que nós, como seus discípulos, possamos então desempenhar esta missão que foi dada à igreja: fazer discípulos de todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Essa foi a 10ª aparição. Mas o que significa isso, irmãos? Que das 10 aparições, 8 foram para restaurar, firmar, encorajar os discípulos nas suas situações. Não dá tempo hoje de nós olharmos todas as 10. Eu vou mencionar, mas um estudo, nós também já fizemos essa meditação de considerar cada aparição do Senhor e o significado restaurador de cada uma delas. E realmente é maravilhoso. O Senhor, Ele é o sumo pastor das ovelhas. Mais uma informação interessante. Dessas 10 aparições, uma delas, o Senhor anunciou antes mesmo dele morrer, que ele encontraria com eles aonde? Na Galileia, no monte. O Senhor já havia marcado este encontro na Galileia, no monte. Quando o anjo apareceu, o que ele disse? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ide a seus discípulos e dize que ele vai adiante de vós para onde?
para a Galileia. Mas naquela manhã da ressurreição, então a primeira aparição, se você quiser anotar no seu caderno, está em João 20, versículo 14. Vale a pena só ler o versículo, né, irmãos? Mesmo com um tempo mais curto, mas vamos ler. João 20, versículo 14. Versículo 13 diz assim: Então eles, os dois anjos, perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então esta é a primeira aparição. Eu gostaria muito de desenvolver, mas não dá tempo. Hoje o meu encargo está muito no poder da ressurreição. Mas, irmãos, apenas essa menção. Maria Madalena amava muito o Senhor. Ela, que na sua condição estava totalmente destruída e oprimida por demônios. Então o Senhor a libertou, irmãos, desta condição de opressão demoníaca. Que libertação! Então a sua vida passou a ter um sentido. E o sentido da sua vida estava diante dos olhos dela, Jesus, homem, Cristo Jesus, homem. Mas agora ele morreu. Onde o colocar? Me diga que eu levo o seu corpo. O Senhor então se coloca diante dela. E quando ela reconhece que é o Senhor, irmãos, ela agarra os seus pés e ela não quer deixá-lo. Então, o coração desta mulher que amava tanto o Senhor foi nesta hora, irmãos, pastoreado pelo Cristo ressurreto. Então esta é a primeira aparição para Maria Madalena. A segunda aparição está em Mateus capítulo 28, versículo 9. Mateus 28, 9. Aqui diz, o versículo 1 fala que no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Então esta reunião que o Senhor havia anunciado antes da sua morte, agora ele confirma neste momento, então, que ele aparece agora às mulheres. Então apareceu a Maria Madalena, João 20, 14. Agora apareceu também as mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres. Tem uma outra aparição que está em Lucas, é a terceira aparição, está em Lucas 22. Essa é uma aparição que não tem muitos detalhes. Lucas 22, versículo 34. Os dois discípulos na estrada de Emaús fazem menção desta aparição. Lucas 22, 34.
Desculpa, 24, 34. Os dois discípulos na estrada de Emaús, então, quando voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos, acharam reunidos os 12, versículo 33, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Eu vou ler o 4. Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Já que eu estou aqui, versículo 7. Depois disto foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então vamos aqui considerar todas essas aparições. Então, a primeira aparição foi para Maria Madalena. Qual foi a segunda aparição? Para as mulheres. Maria Madalena e as outras Marias. E a terceira aparição? Foi a Cefas, a Simão Pedro. Irmãos, esta aparição para Pedro, ela tem um caráter restaurador. Pedro acabara de negar o Senhor 3 vezes. Pedro, antes do Senhor ainda ser morto, o seu olhar, os seus olhos cruzaram com os olhos do Senhor, ao negar o Senhor pela terceira vez. E os olhos do Senhor penetraram no coração de Pedro, e ele saiu e ele chorou amargamente. Como estava Pedro? Irmãos, Pedro estava extremamente desanimado, desapontado consigo mesmo. Pedro estava derrotado. Eu neguei o Senhor. E eu que disse que até mesmo por ti estou disposto a morrer. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mas o Senhor vem, o Cristo ressurreto. Neste poder de ressurreição, ele vem restaurar o Pedro abatido, desanimado, desapontado e frustrado. Isso não é maravilhoso, irmãos? O Senhor é o sumo pastor das ovelhas. Essas aparições do Senhor, irmãos, têm esse caráter do pastoreio do Senhor em ressurreição. Quero que os irmãos percebam nessa noite, além da minha capacidade de falar, que o sentimento deste Cristo ressurreto ao aparecer para estes discípulos era de que eles pudessem provar este coração apacentador e amoroso do Cristo ressurreto, que conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, conhece as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, a nossa pouca fé. Mas ele vem, irmãos, com este poder e de amor da vida de ressurreição, nos restaurar. Então essa aparição para Pedro, que é a terceira aparição, a primeira vez que ele aparece a Pedro em ressurreição, tem um caráter pessoal de restauração. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos desta aparição pessoal do Senhor para nós, em muitas circunstâncias de nossas vidas. Fraquezas, dúvidas, decepção, medo, temor,
tormenta, agonia, o Senhor passou por tudo isso. Tristeza profunda, o poder da ressurreição nos tira, irmãos, de dentro desses calabouços. O Senhor pode nos tirar dessas circunstâncias. Você já provou disso? Creio que sim, né? Todos nós aqui já tivemos circunstâncias em nossas vidas que nós provamos deste poder que ressuscita os mortos. Que ultrapassa, irmãos, a nossa capacidade, os nossos limites. É o poder da vida de ressurreição. Quarta aparição do Senhor. Está ali em Lucas 24. Aos 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús. Um vilarejo próximo a Jerusalém. Estavam caminhando e é muito maravilhoso o relato desta quarta aparição na estrada de Emaús. Não é? É um mistério, porque em todas essas aparições eles não reconhecem o Senhor. E mesmo o Senhor tendo aparecido a eles anteriormente, como foi o caso de Pedro, eles não reconheceram na outra aparição. É um mistério isso, né, irmãos? Parece que cada aparição do Senhor, ele tinha uma forma diferente. É o que nós entendemos, então, pela leitura dos diferentes trechos. Porque eles não reconheciam, mas era o Senhor. Então, a quarta aparição. Então, qual é a primeira aparição? Maria Madalena. E a segunda? As mulheres. Terceira? Cefas. E a quarta? Os discípulos na estrada de Emaús. E aí, ao cair da tarde daquele dia, em João capítulo 20, João capítulo 20, estavam reunidos os discípulos e eles estavam trancados numa sala, com medo dos judeus. E aí tem uma questão, né? 1 Coríntios capítulo 15 fala que apareceu aos 12. Como 12? Se Judas já tinha ido embora e Tomé faltou àquela reunião, como 12? Como pode? Alguém sabe a resposta? Quantos discípulos estavam na estrada de Emaús? E eles voltaram correndo, não foi? Para avisar que eles encontraram o Senhor. E quando o Senhor apareceu no cair da tarde daquele dia, quem estava lá? Os 2 discípulos da estrada de Emaús estavam lá. Então, naquele mesmo dia, eles encontraram com o Senhor 2 vezes. Por isso que são 12 naquela aparição. Eram os 10, mais os 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús, porque eles voltaram correndo. E eles encontraram naquela aparição no cair da tarde. Mas sabe, irmãos e irmãs, algo maravilhoso, que eu quero encorajar vocês por isso. Quando o anjo apareceu para as mulheres, ele disse o quê? Ide aos discípulos e dizei, e a Pedro, e também ele vai adiante de vós para onde? Para Galiléia. Tomé não estava nesta reunião. E Tomé, quando os discípulos disseram, o Senhor apareceu para nós. Tomé disse, eu só acredito se eu colocar os meus dedos. Irmãos, o Senhor atrasou, entre aspas, 1 semana a ida para Galiléia. Por quê? Para aparecer para Tomé 8 dias depois. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é o coração apacentador e amoroso do Cristo ressurreto. Eu espero mais 1 semana. Eu espero por Tomé.
8 dias depois, o Senhor aparece. Aquela aparição, irmãos, para Tomé, ela tem um caráter restaurador de um coração com dúvidas, um coração que precisa colocar a mão para crer. Mas o Senhor disse: Tomé, pode colocar aqui sua mão. Tomé foi colocar o dedo? Não, ele se prostrou em terra. Meu Senhor, meu Deus. Este Cristo ressurreto, irmãos, a aparição do Cristo ressurreto, ela dissipa toda dúvida. Ela faz evaporar todo medo, toda incredulidade. E ele então se prostra, meu Senhor e meu Deus. Então o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Temos provado, meus irmãos e irmãs, desta vida de ressurreição. Mas neste coração apacentador do Cristo ressurreto, nesta aparição, que é a sexta, né? Estamos na sexta já, né? Para Tomé, 8 dias depois, também João capítulo 20. Tem este amor do Senhor em esperar 8 dias para aparecer para Tomé em especial naquela reunião. Irmãos, o nosso tempo é restrito, mas isso tem um grande significado espiritual para nós. Em circunstâncias da nossa vida, irmãos, o Senhor espera por nós. Ele é totalmente amável. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações, dúvidas e medos, insegurança, incredulidade. Ele sabe e ele espera. E ele aparece. E quando ele aparece, ele dissipa todo medo, toda dúvida, toda incredulidade. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, provar da realidade deste Cristo ressurreto, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Amém. Aleluia. Mas, irmãos, agora o Senhor já foi para Galileia. E aí, capítulo 21 de João, 7ª aparição. Os 7 discípulos no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Pedro já tinha visto o Senhor. Mas ele disse o quê? Vou pescar. E os outros disseram o quê? Nós vamos também. Então diz o nome de 5 dos apóstolos. E tem 2 discípulos que não diz o nome. Quem são esses 2 discípulos? Você e eu. Não é? Quantas vezes, irmãos, nós já vimos e já provamos do Cristo ressurreto? Nós já provamos da realidade deste poder da ressurreição, mas parece que nós nos perdemos no propósito de nossas vidas. Vou pescar e nós vamos também. Perdemos o foco, irmãos. Então, esta 7ª aparição no mar de Tiberíades aos 7 tem um grande significado também deste poder da vida de ressurreição em nos restaurar, sim, no propósito de nossas vidas. Não são pescadores mais de peixes, são pescadores de homens. Foi para isso que o Senhor chamou Pedro, João e todos os outros, pescadores de homens. Mas quantas vezes, irmãos, a nossa visão fica embaçada pelas circunstâncias da vida, pelo desânimo, pelo abatimento. Não era mais agora que Pedro não acreditava que o Senhor havia ressuscitado. Mas parece que para ele, a vida então não é mais aquela mesma que nós seguimos o Senhor por quase 3 anos no seu ministério terrenal.
Então, nesta hora, irmãos, nesta sétima aparição, primeiro o Senhor mostrou para eles: não é mais o velho pescador Pedro, João. Pescaram a noite toda, nada eles pegaram. Novamente, quando já estavam voltando, desanimados, o Senhor estava esperando por eles na praia. E o que João diz? É o Senhor. É o Senhor. E o Senhor então manda que lancem a rede do lado direito do barco. E eles puxam 153 grandes peixes. É muito significativo, irmãos. Hoje, né, Paulo? A gente estava olhando ali a criação de peixe ali da chácara. Mas o Senhor dá esse detalhe, irmãos. 153 grandes peixes. Não é mais uma questão agora de uma pescaria de muitos peixes. Mas agora o que o Senhor quer, irmãos, é transferir para os discípulos, nesta vida de ressurreição, o seu amor no pastoreio também das ovelhas. Pedro, tu me amas? Foi nesta hora. Recolheram os peixes, o Senhor já tinha um braseiro aceso. Já tinha peixe e tinha pão. E o Senhor mesmo os serviu como um garçom. E depois de terem comido, o Senhor então pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes o Senhor pergunta. Irmãos, o Senhor não está ali torturando Pedro. Você me negou 3 vezes, agora eu vou lhe torturar 3 vezes. Não. Este coração amoroso e pastoreador do Cristo ressurreto, agora ele estava transferindo para eles esta comissão de pastorear os cordeirinhos, as ovelhas, de alimentá-los, pastoreá-los e cuidar deles. O Senhor está transferindo para os seus discípulos a incumbência do pastoreio, porque Ele é o sumo pastor das ovelhas. Mas agora Ele passa esta mesma incumbência para os seus discípulos, que somos nós. Você ama o Senhor? E para quem você tem vivido? Para si mesmo? Centrado em si mesmo? Irmãos, a vida cristã é uma vida de cuidar dos outros. Um discípulo é aquele que cuida dos outros, porque assim é o nosso mestre. Então esta é a 7ª aparição. A 8ª aparição, nós já lemos ali em capítulo 15 de Coríntios, que ele apareceu também a Tiago. Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Abra em João capítulo 7, por favor. João 7, Evangelho de João 7. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Os teus discípulos. Vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, no ministério do Senhor aqui na terra, irmãos, os seus irmãos não criam nele. Mas este Cristo ressurreto, no poder da sua ressurreição,
como sumo pastor das ovelhas, o que ele faz? Ele apareceu a Tiago, seu irmão. Agora vamos para Atos. Atos, capítulo 1. Versículo 14. Aqui, depois que o Senhor já tinha ascendido aos céus, os discípulos permaneceram 10 dias em oração ali em Jerusalém. Versículo 14 diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O Cristo ressurreto, irmãos, não se esqueceu dos seus irmãos. E agora eles também, irmãos, são discípulos de Jesus Cristo. Para concluir esta 8ª aparição, vamos ao livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Diz o quê? Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus. E de quem? E do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Judas 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de quem? Irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Meus irmãos, Tiago, Judas, irmãos na carne de Jesus, filhos de Maria, também, irmãos, foram restaurados pelo amor do Cristo ressurreto. E a 9ª aparição? A 9ª aparição foi aos 500, de uma só vez. E aonde foi isto? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 16. Esta é a 9ª aparição. Por que eu coloquei a aparição a Tiago antes desta aparição aqui aos 500? Porque acredito, irmãos, que Tiago estava nesta reunião aqui com os 500. Então, de fato, esta comissão, Tiago, Judas, eles estavam presentes nesta grande reunião que foi marcada antes mesmo do Senhor morrer. Então, veja lá, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns ainda duvidaram. Quem? Porque não eram somente agora os 12, os 10, os 11, os 2 discípulos de Emaús. Agora nós estamos falando de mais pessoas. Estamos falando de mais de 500. Alguns ainda duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é
a primeira convenção missionária que foi realizada na Terra. Esse foi um encontro, irmãos, para dar para a igreja a comissão do Evangelho. E a comissão do Evangelho, irmãos, não é uma obra de alguém ou de um ministério de alguém. É discípulos de Jesus Cristo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias. Então, esta grande reunião é a reunião de comissão da igreja com respeito ao Evangelho. Então, irmãos, a sétima aparição do Senhor, ali no mar de Tiberíades, o Senhor transferiu para os discípulos esta incumbência do coração amoroso, do pastoreio, do sumo pastor das ovelhas. O Senhor transferiu para os discípulos. Mas agora, nesta nona aparição, ali no monte, na Galileia, o Senhor comissiona a igreja com o Evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. Amém? Essa é a nona aparição. E a décima? Vamos a Atos capítulo 1. Como nós estamos indo para Atos, o último capítulo de Lucas, está do lado. Versículo 50 de Lucas 24 diz o quê? Diz assim: então os levou para Betânia. De onde ele levou para Betânia? Da Galileia. E ele levou para Betânia. E em Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, da Galileia, desta nona aparição, desta grande reunião da missão evangelística da igreja, o Senhor então levou os discípulos para Betânia. Então vamos agora para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 6. Diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Aonde eles estavam reunidos? Agora eles estavam em Betânia. E o Senhor levou eles da Galileia para Betânia. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, como estes galileus do interior, agora estão na capital, no centro cultural e religioso daqueles dias, desprezados. E da Galileia pode vir alguma coisa? E de Nazaré vem alguma coisa boa? Não foi o que Natanael falou? Mas agora eles estão ali em Jerusalém, na Judeia, em Betânia. O Senhor diz: vocês vão receber poder. Que poder é esse, irmãos? Esse é o poder do Espírito Santo, que vem pela vida de ressurreição. Amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre este poder que vem do alto. Mas nesta 10ª aparição, o Senhor então, ele confirma esta missão e comissão da igreja
para o Evangelho, para testemunho a todas as nações. Com que poder, irmãos, é este? É esse poder da vida de ressurreição que está no Espírito Santo. O poder que vence a morte. Meus irmãos e irmãs, como nós precisamos provar da realidade deste poder que nos restaura, nos tira de nossa incredulidade, nos tira de nossos medos, nos tira de nossas barreiras e fraquezas e nos faz, irmãos, sermos testemunhas do Senhor. Amém. Sermos aqueles que vão fazer discípulos de todas as nações. Não é o nosso poder, irmãos. Não é a nossa força. Não é a nossa eloquência ou a nossa capacidade de convencer. É este poder da vida de ressurreição que está no Espírito Santo. Eu quero concluir essa noite, irmãos, com o sentimento dessas 10 aparições, 8 foram para a restauração pessoal, para a nossa incumbência, junto com o Senhor, no pastoreio e cuidado das pessoas. Nós estávamos conversando durante o almoço hoje sobre as empresas e o trabalho. A terceira causa de afastamento do trabalho hoje no mundo é saúde mental. As pessoas estão com ansiedade, depressão, pânico e outras doenças psiquiátricas. A estimativa é de que até 2030, a principal causa de afastamento do trabalho será a saúde mental. A primeira causa, até 2030. Hoje ainda é problema nas juntas, joelho, coluna. Terceira causa, saúde mental. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo neste mundo. O mundo está vivendo numa panela de pressão. E quem é o Senhor? Vamos a Hebreus capítulo 13. Quero concluir com essas palavras. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Olha este versículo maravilhoso. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Amém. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. É muito maravilhoso, irmãos, porque esse versículo, ele junta a ressurreição com o ofício do Senhor de quê? Do pastor das ovelhas. Então nós vimos aqui as 10 aparições, e dessas 10, 8 foram para restauração, pastoreio. Porque o Senhor sabe da nossa necessidade e da condição da necessidade humana, da fraqueza, do medo, das aflições, das angústias, da agonia, da tristeza. E este Cristo ressurreto, que aqui fala do Deus da paz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor.
o grande pastor das ovelhas. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, esse poder da ressurreição que está em nós, que nós precisamos conhecer mais e mais, e provar o poder e a provisão da vida de ressurreição em nós. É uma vida que nos pastoreia, que nos apacenta, que nos restaura, que nos comissiona também, nos tira de nós mesmos. Amém? Que o Senhor possa nos tirar, irmãos, de nós mesmos, pelo poder da vida de ressurreição. Mas não acabou, ainda tem mais um pouco. Salmo 23:1, quem sabe de qual? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Como esse salmo é maravilhoso, né? Isto é a experiência, irmãos, da vida de ressurreição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que é isso, irmãos? É a vida de ressurreição. Porque a tua vara e o teu cajado me... O que é isso, irmãos? Como é que eu sou consolado no vale da sombra da morte? Esse poder da vida de ressurreição. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Muitas vezes nós oramos pelas nossas coisas, mas nós precisamos orar por outra coisa. Senhor, me faz provar esse poder da vida de ressurreição. Que vence a morte, vence as fraquezas. Lembra daquele hino? Vence na força da ressurreição. Precisamos provar essa vida. Isaías 40, versículo 11. Maravilhoso versículo. Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Este é o Cristo ressurreto, que é o sumo pastor das ovelhas. Creio que meu encargo era esse, repartir com os irmãos e com as irmãs. Quero encorajar cada um aqui, irmãos, nas nossas lutas, nossos temores, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossos momentos de incredulidade, nossos momentos de tristeza profunda, de agonia. Precisamos, irmãos e irmãs, provar e conhecer o poder desta vida de ressurreição. Amém? Amém? Que o Senhor nos leve a provar tal realidade espiritual em nossa caminhada com Ele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque de fato isso está registrado na Tua palavra, Senhor, para não apenas sabermos, Senhor, mas de fato provar isto como realidade espiritual em nossas vidas. Oh, Senhor, como o apóstolo Paulo anelava te conhecer e o poder da vida de ressurreição. Nós também nessa noite colocamos isso diante de Ti. Senhor, nós queremos te conhecer mais. Queremos provar mais deste poder da ressurreição. Este poder que vence a morte, este poder, Senhor, que ultrapassa os nossos limites. Quando até mesmo desesperamos da própria vida, não encontrando em nós mesmos saída ou força, Senhor, podemos provar deste poder que nos livra da morte e que continuará nos livrando
e também nos livrará no final. Senhor, nós te agradecemos por tal realidade. Liberta nessa noite cada um aqui, Senhor, das suas dúvidas, medos e temores. Realmente enche o nosso coração desta paz que vem do Deus da paz, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, e que hoje tu és, Senhor, o sumo pastor das ovelhas. Senhor, nos põe nos teus braços, Senhor, como estes cordeirinhos. Senhor, nós precisamos do teu cuidado, do teu pastoreio e do teu apacentar. Aparece a nós, manifesta-te mais a nós, visita-nos em nossas fraquezas e nos fortalece. É o que nós oramos nessa noite, confiados na tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, meus irmãos.